Pessoal, o resultado contábil do HCTR11 desse último relatório que acabou de sair, que eu vou mostrar para vocês, veio negativo. E agora, hein? Como é que fica a situação? Parecia que o fundo estava se recuperando bem, teve uma boa margem de receita no mês passado, mas fica tranquilo, eu vou abrir o relatório aqui para você, a gente vai desvendar juntos o que está acontecendo para que esse mês, esse resultado tenha vindo negativo, o que pode acontecer nos próximos meses. O importante é a gente tentar entender o que está acontecendo com o fundo e tomar alguma atitude com muita parcimônia e cautela. Olá, seja bem-vindo ao meu canal Invest Financeiro. Eu sou o Bruno aqui, eu falo sobre ações, dividendos, renda passiva, liberdade financeira na Bolsa de Valores. E continuamos na saga do HCTR11, né, pessoal, do fundo hectare. Pois é, esse fundo que vem dando problema desde o início do ano, se continuar aí pelos próximos meses, vai continuar aí, vai completar um ano em fevereiro, desde que ele começou com todo aquele problema com os fundos relacionados a ele e com os CRIs, né? Mas vamos tentar entender, vamos pegar o relatório desse mês. Eu já vou compartilhar a tela do meu computador para que a gente avalie tudo o que está acontecendo com o HCTR11. Vamos lá. Pessoal, antes da gente ir pro relatório em si, vamos dar uma olhada aqui nos indicadores, né, do HCTR11. Olha lá, a última cotação dele foi de 36, ele chegou a custar aí R$ 91, bateu uma mínima de 28 nas últimas 52 semanas, tá? Tem um dividend yield muito alto aí, devido realmente à desvalorização da sua cota, um PVP de 0,33. E olha só, né, pessoal, desde o ano passado aí, a gente vem amargando com perdas no HCTR11, tá? Quando a gente olha para o histórico de cotação, realmente a gente pega ali no último ano, ó, desde janeiro de 23, realmente a gente tem aí uma tendência de baixa no fundo, né? Mas de alguns meses para cá ele tem subido e se estabilizado ali perto entre os 35 e R$ 40, né? Quando a gente vem para os rendimentos, o que aconteceu foi que realmente os rendimentos caíram muito, né, devido ao problema. Mas o interessante é que também ele não deixou de pagar, né? E agora nos últimos 3 meses ele veio crescendo um pouco os rendimentos. E olha só como oscila bastante, né, aqui o dividend yield do fundo, né? Então, realmente é um fundo muito volátil. Isso se dá pelos problemas que ele está passando. Mas vamos lá para o nosso relatório, né? Material de divulgação de outubro de 2023. Então esse é o último relatório aí divulgado, mais recente. Aqui ele fala sobre a tese de investimento. Eu não vou ler sobre isso, tá? Aqui a gente já tem alguns dados. 0,34 de yield no último mês, um dividend yield mensal de 90 por cota, um anualizado de 11%, valor de mercado de 850 milhões, e o valor patrimonial de 2,5 bi. Então aqui a gente já vê uma diferença muito grande, né, entre valor de mercado e valor patrimonial, né? Ou seja, a cota do HCTR11 era para estar custando isso daqui, ó, 113 segundo o patrimônio, mas está custando 38. Por quê? Porque o mercado realmente ele se antecipa aos problemas que possa acontecer. Tá aí uma liquidez média de 5,1 milhões. Eu sempre gosto de ler os comentários do gestor, não é por nada, mas a gente tem que entender o que o gestor ele nos comunica a cada mês, tá? Principalmente quando o fundo está passando por algum tipo de problema, tá, pessoal? Então é importante a gente entender como o gestor está pensando. Então, olha só. Conforme antecipado nos últimos relatórios, a distribuição de dividendos referente a outubro permaneceu na trajetória de aumento sobre os meses anteriores. Neste mês, continua fazendo parte de sua apuração o efeito positivo no valor de 0,05 centavos por cota proveniente de uma multa de pré-pagamento do CRI GR Holding. Confira abaixo os pontos principais do relatório deste mês. Então, beleza, ele teve um incremento de 5 centavos por cota devido a um pagamento aqui de uma multa desse CRI, tá? E ele tem alguns comentários aqui, vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo com o fundo aqui com calma. Acordo com o Gramado Pax. Conforme já informado no relatório anterior, no mês de outubro foram renegociados 5 dos CRIs do HCTR11 pertencentes ao grupo que é o Gramado Pax, né? Representativos de 90% da dívida da empresa. Então, assim, só esses 5 CRIs já é coisa de 90% da dívida. Então, isso já é um bom indício, né? Em evento subsequente a esse relatório, houve também a reestruturação do CRI remanescente em nossa carteira da Aqua Prime. Saiba mais no item Acontecimento Subsequente, página 7. Nós vamos dar uma olhada depois. Beleza. Ele continua. A retomada das obras do projeto Aqua Foz do Iguaçu. Também antecipando o fato do mês de novembro, informamos
que o Gramado Pax retomou as obras do Parque Aquático Foz, o qual serve como garantia do CRI Aquaprime supracitado. O complexo de hotelaria e entretenimento tem 41% de suas frações de multipropriedade vendidas e 20% de obras realizadas. Saiba mais na seção CRI Aquaprime. Então, esse que era um outro problema, né, que a obra estava parada, já retornou às obras e provavelmente eles vão aí fazer com que esse CRI, né, comece a rodar. Vamos para o outro aqui. Perspectiva para distribuição de dividendos. Nas competências de novembro e dezembro, a HCTR11 deve distribuir valores próximos aos observados na de outubro. Saiba mais na seção Panorama, página 6. Então aqui ele já está dando spoiler de que os dividendos de novembro e dezembro, que são pagos, né, dezembro e janeiro, pode ser sim que ele mantenha aí essa média que ele já vem pagando, tá? Então isso também é um bom sinal. Panorama. Vamos lá para o panorama que ele comenta aqui. Em novembro, foi anunciada a distribuição de 34 centavos por cota referente à competência de outubro, valor que tem como base o resultado do caixa do mês acrescido pela segunda parcela do resultado extraordinário de 4,5 milhões. A gente viu no relatório do mês passado que realmente eles tiveram um ganho muito alto de capital no caixa, né? Foi quase R$2, R$3 ali por cota, eu não lembro direito, mas se você vir lá no vídeo do mês passado, realmente foi uma receita muito alta. E foi esse resultado extraordinário aí, tá? Proveniente do resgate antecipado do CRI GR Holding das séries sêniores e subordinadas, que também terão um efeito positivo nas distribuições referentes nos meses de novembro e dezembro, no montante de 0,05 por cota. Vale lembrar que o fundo tem realizado sua distribuição de rendimentos com base no resultado caixa apurado, uma vez que a diferença entre o resultado contábil deste início do fundo e o acumulado das distribuições no período encontra-se no campo negativo. Então isso aqui é interessante, tá? Porque ele já está dizendo aqui que a diferença entre o resultado contábil desde o início do fundo e o acumulado das distribuições no mesmo período encontra-se no campo negativo. Então é preciso que o HCTR resolva esse problema. Senão, cara, vai chegar uma hora que vai ter que começar a queimar patrimônio ou sei lá fazer o quê. Vamos pro próximo. Perspectivas para distribuições futuras. Nas competências de novembro e dezembro, a HCTR11 deve distribuir valores próximos observados de outubro. A partir daí, ocorrerá o término dos prazos de waiver para as operações do WAM Hold, Hope e circuito de compras, sendo que este último está em carência parcial, ou seja, atualmente realiza pagamentos de 50% dos juros devidos. Essas decisões são aprovadas pelos credores e publicadas em atas, tá? Ele deixa os links ali, eu não vou entrar em detalhes. Ou seja, esses outros aí estão pagando 50%, só isso vai terminar em janeiro, tá? E vamos ver o que vai acontecer. Ressaltamos que, em processos de reestruturação, os credores podem conceder fôlegos adicionais após os prazos inicialmente estipulados para que as empresas consigam se reorganizar e manter de maneira saudável. Porém, lembramos que o termo waiver não significa um perdão da dívida, pois os valores que não são recebidos em um período se incorporam ao saldo devedor da operação, contando com a incidência de juros e correção monetária. Então, o que ele está dizendo aqui? Não quer dizer que vai chegar janeiro, acabou ali o tempo, se vira para pagar o que você deve. Não. Eles podem sim continuar negociando com esses três aqui, ó, o WM Hold, o Hope e o circuito de compras. O problema é que toda vez que você renegocia, você vai colocar uma taxa a mais, um juro a mais, ou seja, a dívida vai ficar maior. É igual aí você se a gente deve o banco. Você vai lá para negociar, o banco falou, beleza, vamos negociar em 12 parcelas de tanto. Cara, passou os 12 meses, você não pagou as 12 parcelas, o que sobrou, ele vai falar assim, não, tá tudo bem, só que agora, ao invés de você me pagar 1.000, você vai pagar 1.500, porque só tava faltando 1.000. Então, assim, é o que ele fala aqui, ó. Também lembramos que o termo waiver não significa o perdão da dívida, então não tem como ter perdão de dívida, tá? De alguma forma eles vão ter que pagar. E os últimos comentários aqui, o mercado turístico, né, o mercado nacional continua a representar bons números em comparação com o ano anterior. No acumulado do ano até agosto, o setor faturou cerca de 121 bilhões, ou seja, 12 bilhões acima do mesmo período de 22. A expectativa é de crescimento de 11,5% em 23, o que demonstra a recuperação do setor após a pandemia do Covid-19. O número foi divulgado no final de outubro pelo Ministério do Turismo com base em dados de pesquisa e tarará, beleza. Há acontecimentos subsequentes, vamos ver aqui. No dia 16 de novembro, foi realizada uma AGT para tratar sobre a renegociação do CRI Aquaprime, ativo que corresponde a 1% da carteira da HCTR11. Abaixo o resumo da pauta, tá? Então aqui essa renegociação foi o seguinte, ó. Aprovação do pedido de waiver, suspendendo os efeitos de vencimento antecipado da operação.
Adicionalmente, foi aprovada a carência total no pagamento e amortização da parcela de novembro de 23 e carência parcial dos juros da parcela de dezembro de 23. Então, entraram aqui numa negociação com esse Aquaprime, né, e foi aprovada uma carência total no pagamento de amortização da parcela de novembro de 23 e carência parcial dos juros da parcela de dezembro de 23. Então, assim, uma eles tiraram a carência, outra eles colocaram a carência, né? Então, beleza. Aqui ele fala do Aquaprime, ó. Realmente é um empreendimento que vai ficar bem legal, né? Ainda está sendo construído, mas olha só, é um empreendimento de 31 mil metros quadrados, já era construída com 3 torres, 362 apartamentos. E assim, por que esse fundo tá sofrendo, né, pessoal? Porque ele investe, olha só, ele investe em hotéis, turismo, vendas, né, ali com o circuito de compras. Então é uma parte da economia, pessoal, que é muito sensível, né? Então a gente ainda está sentindo alguns efeitos, porque pensa que esse negócio ficou parado a construção e voltou a construir agora. Realmente a gente tem que ter paciência para que a gente entenda que o fundo coloque em dias aí, né, as suas dívidas. E aqui, pessoal, é a parte mais importante do nosso vídeo. O que está o problema? Vamos ver o negócio. Contábil, resultado contábil e o resultado de fluxo de caixa. Toda vez, eu quero lembrar de novo, toda vez que a gente quer olhar o dinheiro, é isso daqui, ó, fluxo de caixa. Dinheiro é igual fluxo de caixa. Quer dizer exatamente o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. O dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Toda vez que você vê algum valor em parêntese num relatório, numa DRE, quer dizer que o fundo gastou esse dinheiro, que ele ou teve prejuízo, ou foi um gasto, entendeu? Então isso quer dizer que nesse mês, o mês de outubro de 2023, o fundo teve um prejuízo de 8 milhões, o HCTR11, tá? Eu tô falando agora aqui do HCTR11. Só que no mês anterior nós tivemos uma receita, um lucro aí, né, de 66 milhões, foi muito alto, né, a receita do mês anterior. E aqui a gente pode ver que por cota nós recebemos, né, se fosse ter que distribuir, quase R$3, R$2,96. E agora a gente teve um prejuízo, ou seja, o fundo teve que tirar 40 centavos do bolso para pagar todas essas despesas aqui, com relação a cada cota. Aqui ele fala, né, exatamente o que foi cada uma, o que foi de valor, e aqui, ó, compra e venda, ou seja, então boa parte disso daqui, desses pouco mais de 8 milhões que foi gasto, veio disso daqui, ó, veio de compra e venda, ou seja, tá em parêntese, foi compra. Então o fundo comprou alguma coisa, a gente vai ver o que foi, tá? O fundo comprou alguma coisa, tá? O resto é mais ou menos parecido com o que estava nos meses anteriores, e aí gerou um resultado aqui de menos 40 centavos por cota, mas mesmo assim ele distribuiu 34. Por quê? Porque ele já tinha acumulado um caixa aqui no mês anterior. Então assim, se a gente for colocar aqui, né, pegar só do mês anterior e desse mês, e não é o certo a se fazer, tá, pessoal? Mas eu quero só ter um parâmetro, 2,96, né, menos 27, teria colocado aí 2,69 no caixa. Então ele gastou 2,69, ele tirou mais 40, né? Então ele ainda tem 2,29 ali no caixa, né? Para gastar. E bem aqui ele coloca, né, uma observação. Bem aqui, ó. Seção do fluxo de caixa. Evidencia todas as entradas e saídas de caixa do fundo. Beleza, que é essa seção que nós estamos vendo aqui. Variações do fluxo de caixa. Em outubro de 23, houve consumo de 8,8 milhões como reflexo dos investimentos nos CRIs Aquaprime, OP Resort, Gramado BV e GVI, além do aporte do fundo HCST11, tá? Esse HCST11, deixa eu ver se tem alguma coisa dele aqui. Não tem, e a gente vai ter que procurar alguma coisa aqui no relatório. Então, olha só, ele aportou mais nesse Aquaprime, no OP Resort, Gramado e GVI, tá? Aqui ele fala da distribuição e tudo mais, isso aqui a gente já sabe. A gente já viu que não tem nem o CRI com vencimento, todos estão adimplentes ou em negociação, né? As bolinhas tudo verde aqui e tudo mais. E vamos ver se a gente acha, ó, o Aquaprime sênior subordinado. Ó. Então ele aportou mais nesse fundo aqui. E ele fala, ó, a operação é lastreada nos contratos de compra e venda de frações de unidade de empreendimento localizado em Foz do Iguaçu. Garantias da operação são fiança, cessão fiduciária, alienação fiduciária, enfim. Então, o lastro é exatamente a obra, tá? Que retomou aí a sua construção. E
os outros investimentos no OP Resort, Gramado BV e GVI. Então vamos ver. Ó. Esses aqui também ele investiu, ó, Gramado Pax, no GPK, GPK2 e Gramado BV Sênior. São muitos empreendimentos, tá? O WAM também, que ele tem lá, né, a renegociação. O HST11 tá aqui. A gente achou aqui no próprio fundo, né? O hectare de desenvolvimento Student House FII tem como objetivo aplicar seus recursos de desenvolvimento posterior à operação com foco em renda de empreendimentos de moradia estudantil em regiões localizadas próximas às universidades. Então, olha só, pessoal, é um fundo que eu nunca tinha visto. É um prédio que vai locar para estudantes, tá? Próximos às universidades. Então, é interessante, porque sempre tem estudante indo de outras cidades para fazer faculdade, né? Então, pessoal, todos esses empreendimentos que nós vimos aqui, que a gente acabou de ver em detalhe ali, foi o gasto que o fundo teve aqui dessa compra, né, de 14,4 milhões. Isso resultou quase 8,8, né, como ele falou aqui, 8,8 milhões, que aqui no resultado deu 8,780, tá? Que no final nós tivemos então um déficit, né, um prejuízo, podemos dizer assim, de 40 centavos por cota do fundo do HCTR11 nesse mês aí, que foi no mês de outubro, mas nós estamos vendo aí agora no dia 6/12 de 2023. Né? Ele sempre é o mês antes, né, ao que nós estávamos, que ele faz o relatório e divulga o relatório para que a gente tenha noção. Então, o que aconteceu, né, pessoal, nesse último mês com o HCTR11, resumindo? Aconteceu que o fundo teve ali um caixa muito relevante no mês anterior e agora ele pegou parte desse caixa e fez mais alguns investimentos e com o pagamento dos proventos de 34 centavos, tivemos aí um prejuízo, podemos dizer assim, contábil, né, de 40 centavos por cota. Isso não quer dizer que o fundo está sem caixa, isso só quer dizer que ele pegou parte daquela grana que ele tinha ingerido, ganhado, né, ou recebido no mês anterior e fez mais alguns investimentos. Tem gente que está concordando com isso, tem gente que está discordando, acha que o fundo está, de alguma forma, ali, usando indevidamente o dinheiro. Eu não vou entrar nesse mérito agora. E o que a gente tem que entender, pessoal, é que o HCTR, por ter tido muitos cotistas, né, comprando as cotas do fundo há um tempo atrás, eu parto do princípio que o fundo não vai querer se meter em problemas. O fundo vai querer resolver de alguma forma. Então, de verdade, eu não acho que o fundo vai fazer alguma tramóia para que engane os cotistas. Eu acho que a gente tem que ter calma. Se você não está confortável com o fundo, não investe. Se você tem cotas como eu tenho, eu não fiz nada, eu permaneci no fundo, mas eu não vendi, também não comprei. Eu quero ver uma linha tênue e positiva dessas receitas pararem com essa variação. Eu ia me sentir muito mais confortável se o resultado contábil do fundo tivesse sido positivo. Mas como foi negativo, eu vou ficar de boa, eu não vou fazer nada, eu vou esperar para ver o que vai acontecer nos próximos meses. A gente tem aí, né, o fundo reportou que em janeiro acaba alguns waivers de alguns CRIs ali. Vamos ver o que vai acontecer daqui mais uns 2 meses para frente, tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, compartilha e muito obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo comigo. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.